relacionamento com Deus. Nós temos que levar a sério a palavra de Deus. Nós temos que levar a sério as nossas atitudes. Por quê, queridos? Porque um erro pode prejudicar a nossa vida, a vida dos nossos filhos, a vida dos nossos netos, a vida dos nossos bisnetos. Porque a palavra do Senhor diz: visitarei a maldade dos pais nos filhos da terceira à quarta geração. Então, queridos, a maldade é coisa séria. O pecado é coisa séria. Às vezes a gente fala bem assim: pastor, está acontecendo tanta coisa na minha vida, mas eu não sei o porquê. Eu sei, consequência de pecado. Acontece isso na minha vida também, mas eu não pergunto o porquê, porque eu sei o porquê, eu tenho entendimento. Deus, Ele abriu o meu entendimento. E eu sofro, queridos, consequência dos meus pecados até hoje. E eu mereço sofrer. E eu tenho consciência de que eu tenho que sofrer. Por quê, queridos? Porque hoje eu sirvo um Deus justo. Eu nunca fiz oração para Deus poder aliviar a minha carga. Não, queridos, já fiz oração para Deus poder me fortalecer. Falar para o Senhor: Senhor, está pesado demais, Senhor, me fortalece. Senhor, me ajuda. Mas para Deus aliviar, para Deus resolver o meu problema? Não, queridos. Por quê? Porque eu tenho consciência, queridos, que sou eu que tenho que resolver. Sou eu que tenho que colher. Então nós temos que tomar cuidado com isso. O problema das nossas vidas, queridos, não é por causa do pastor que nós temos, não é por causa da esposa que nós casamos. Não é, queridos. Os problemas das nossas vidas, queridos, é por causa do pecado. É por causa do pecado. Abra sua Bíblia, queridos, em Mateus, capítulo 5. Mateus capítulo 5, nós vamos ler do verso 12 ao 14. Amém? Eu louvo a Deus, queridos, por essa palavra que Deus colocou no meu coração, queridos. Deus, Ele está me levando para uma fase diferente, viu? Você não está percebendo. Você olha para mim e você fala bem assim: o pastor Rubens está normal, está tudo bem. Eu não estou normal, queridos. Só Deus sabe como eu estou aqui, como eu estava no culto de manhã e como eu estou aqui à tarde. Só Deus sabe. Amém? A palavra do Senhor, ela diz o seguinte, queridos: fiquem contentes com isso, fiquem muito contentes, porque uma grandiosa recompensa espera vocês lá nos céus. Olha, queridos, quem será recompensado? Fiquem contentes, fiquem muito contentes por isso, porque uma grandiosa recompensa espera vocês lá no céu. E lembre-se, os profetas antigos foram perseguidos antes de vocês. Vocês são o sal da terra, e se o sal perder o sabor, como restaurá-lo? Não servirá para coisa alguma, a não ser para ser jogado fora e ser pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Uma cidade sobre o monte não pode ser escondida. Queridos, uma coisa que você tem que entender, queridos, é que Deus, Ele vai recompensar o seu povo. Ele vai recompensar o seu povo. Ele vai recompensar, queridos, grupos de pessoas. Mas o que nós temos que entender, queridos, que não é qualquer pessoa, não é qualquer grupo. E a palavra de Deus deixa isso bem claro. A palavra de Deus, ela diz assim, vocês, isso aqui é para a igreja, queridos, não é para o mundo. Vocês são o sal da terra. A palavra de Deus fala: nós, a igreja, nós somos o sal da terra, né? Aí depois vem a pergunta: se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Como que se restaura o sabor de um sal, queridos? Como que tira a consequência de pecado? Como que tira marcas do pecado? Não tira, queridos. Não recupera sabor de sal. E é uma coisa que nós temos que entender, queridos, que nós somos sal.
né? Agora, se o sal perder o sabor, como restaurá-lo? Aí depois, queridos, vem, não servirá para coisa alguma, a não ser para ser jogado fora e ser pisado pelos homens. A pior coisa que tem, queridos, é uma pessoa que se desvia dos caminhos do Senhor. A pior coisa que tem, queridos, é uma pessoa que nasceu num lar cristão, conhece a palavra de Deus, sabe o que tem que fazer e mesmo assim faz tudo errado. Por quê, queridos? Vai ficar aquela coisa sossa, né? Como diz o Manuel, quando a gente está comendo uma comida e a comida está sem sal, o Manuel fala, essa comida está sossa. É, Manuel, é assim, né? Mais ou menos assim, né? Está sem sal, está sem sabor. Sabe, queridos? E o pecado, ele faz isso, queridos, não adianta. Vocês tentam me mostrar na Bíblia, queridos, sabe? Não adianta, queridos, é difícil. Deus até abençoa, Deus até dá força, queridos, mas perde o sabor, queridos. A gente vê a história do rei Manassés, queridos. O rei Manassés foi o pior rei, o pior homem que já existiu. Eu estava lendo um livro, queridos, que ele comparava, ele falava dos piores homens que já existiu na face da terra. E esse livro falava que o pior homem que já existiu na face da terra foi esse rei Manassés. Ele foi pior do que Hitler. Ah, pastor, mas ele se arrependeu, mas ele não conseguiu reparar o que ele fez. Ah, mas ele foi salvo, mas ele não conseguiu reparar o que ele fez. É que nem Davi, queridos. Davi, ele foi salvo, Davi morreu firme no Senhor, mas ele não conseguiu reparar as consequências dos seus erros. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, queridos, assim como um atleta, queridos, nós somos forjados por nossas decisões. Por isso que nós temos que ser decididos naquilo que nós falamos. O que forja um homem de caráter? As decisões dele. Por exemplo, um homem jovem namora, ele fala bem assim, agora eu vou casar, né? Então aquela decisão vai forjar o caráter dele no casamento. Se ele será um homem de bom caráter, ou se ele será um homem de péssimo caráter. Pastor, dá para separar? Lógico que dá, queridos. O que é um homem de bom caráter? É aquele homem que abre mão da vida dele, em prol da sua esposa e dos seus filhos. Não é mais a minha vontade agora. Agora é a vida da minha esposa, é a vida dos meus filhos. Eu tenho que tomar cuidado, porque se eu pecar, minha esposa sofre, os meus filhos sofrem, os meus netos vão sofrer. Então as nossas decisões forjam o nosso caráter. Quando você toma uma decisão boa e você fica firme nessa decisão, você vai forjar em você um caráter positivo. Mas quando você toma uma decisão errada, você forja em você um caráter negativo, queridos, né? Olha o que a palavra de Deus diz em 1 Coríntios 9, 24 e 27. Numa corrida todos correm, porém só uma pessoa ganha o prêmio. Portanto, disputem sua corrida para ganhar o prêmio. Para você vencer a competição, vocês precisam renunciar a muitas coisas que o impedem de fazer o melhor que podem. Um atleta faz todo esse sacrifício só para obter uma coroa que não dura muito. Porém, nós o fazemos para obter uma coroa que dura para sempre. Portanto, eu corro direto para o alvo, com esse propósito, em cada passo. Quando luto, não luto como quem esmurra o ar. Eu castigo o meu próprio corpo como um atleta faz, tratando-o com dureza, como o meu escravo. De outro modo, eu tenho que, depois de ter pregado a outros, eu mesmo seja aprovado. Queridos, a palavra de Deus, o apóstolo Paulo, aqui na sua grande sabedoria, queridos, ele compara a nossa corrida, a nossa vida, queridos, quando decidimos seguir a Cristo, como a vida de um atleta, que renuncia às suas próprias vontades para conseguir um prêmio. E é isso, queridos, é dessa forma que nós, filhos de Deus, temos que viver. Nós temos que aprender, queridos, a esmurrar o nosso próprio corpo, se necessário for. Para quê, pastor? Para não pecar.
para continuarmos firmes na presença do Senhor. Você pega um corredor, queridos, de 100 metros rasos. Quanto tempo dura uma corrida de 100 metros rasos? Alguns segundos. O cara treina anos para um momento. Deixa eu te falar um negócio para você, queridos. A Bíblia diz que a vinda do Senhor será como um piscar de olhos. Pastor, mas é difícil demais. É difícil, queridos, mas nós precisamos continuar firmes para esse momento. Nós precisamos continuar firme para esse momento. Um atleta, queridos, quando ele quer ter uma vitória, ele levanta cedo, pode estar chovendo, pode estar fazendo frio, pode estar fazendo calor, mas ele vai treinar, ele judia o corpo dele quer ficar na cama, ele não deixa, e ele maltrata o corpo dele. Você precisa treinar, você precisa se preparar. Assim, queridos, tem que ser a nossa vida para fazer a vontade de Deus. Nós temos que nos esforçar. Ainda bem que eu cheguei antes da chuva, porque se estivesse chovendo na hora que eu estava em casa, eu não viria mais para a igreja. Pastor, você pensa assim? Graças a Deus não, queridos, mas um dia eu já pensei. Sabe, queridos, às vezes está lá a Bíblia, lá na sala, e a gente precisa ler a Bíblia, a gente precisa aprender, queridos. E eu pergunto para você, você pegou o celular, ficou horas e horas nas redes sociais, mas a Bíblia, que é o que vai te dar a vitória diante de Deus, você não conseguiu pegar essa semana. Não é fácil, queridos. Eu gostaria de subir aqui, pregar para vocês e falar: todo mundo vai ser salvo, pode aproveitar a vida à vontade, todo mundo vai conseguir a vitória, mas infelizmente não, queridos. Infelizmente não. Eu estava conversando com uma pessoa ontem, queridos, e essa pessoa ligou para mim e falou bem assim: pastor, eu tomei decisões erradas na minha vida, eu não posso mudar o meu passado. Aí eu cheguei para ele e falei bem assim: meu irmão, deixa eu te falar uma coisa, você está certíssimo, você não pode mudar o seu passado. Realmente o que você fez, você vai colher, você já deve estar sofrendo por causa disso. Ele falou: estou sofrendo, pastor, mas uma coisa você pode fazer, você não tem poder para mudar o seu passado, mas você pode mudar o seu futuro. Comece a tomar as decisões corretas hoje. E é esse conselho que eu dou para você, igreja. Nós não podemos mudar o nosso passado, mas nós podemos mudar o nosso futuro. Então quem será recompensado, pastor? Queridos, quem será recompensado? Primeiro, os que renunciam a si mesmo. Você acha, queridos, que é fácil? Não é fácil. O pastor Rubens está ali pregando porque ele tem um dom. Eu tenho dom, queridos? Não tem dom não. Não tem dom nenhum de pregar. O pastor Rubens está ali porque ele se preparou. Não, queridos. Deixa eu falar um negócio para você, queridos. O requisito para conseguir ser recompensado diante de Deus não é ter riqueza, não é ter dom, é estar disposto a negar a si mesmo. Pastor, como assim? O seu corpo tem vontade de pecar, só que ele não vai pecar, e ponto final. Olha o que a palavra de Deus diz, lá em João 12, 25, 26. Aquele que ama a sua vida, a perderá, mas aquele que despreza a sua vida neste mundo, ganhará para sempre a vida eterna. Se alguém quer me servir, que venha e me siga, pois os meus servos devem estar onde estou. Se me servir, o Pai o honrará. Isso significa o seguinte, queridos: Deus, Ele até nos escolhe, nos chama, mas para a gente conseguir a salvação, a gente tem que seguir a Cristo. Isso significa que nós temos que estar aonde Ele está. E o que a palavra de Deus diz? Aquele que ama a sua vida, a perderá, mas aquele que desprezar a sua vida neste mundo, ganhará para sempre a vida eterna. Deixa eu te falar um negócio, queridos. A eternidade, ela vai vir.
Só que ela pode vir através de vida ou através de morte. Nós vamos falar um pouco, queridos, da vida eterna, porque de morte eu não quero falar. A irmã Maria, ela sonhou aí, ela deu um testemunho maravilhoso na sexta-feira, depois você olha lá na live e você vai ver o sonho que ela teve. E como que nós vamos conquistar? A decisão é minha e sua, queridos. Deus, Ele não coloca ninguém no inferno. Deus, Ele nos deu, através de Jesus Cristo, a possibilidade de sermos salvos e ganharmos nele a vida eterna. Mas é uma decisão, queridos. Ah, pastor, eu vim para a igreja porque eu me sinto bem. Você está perdendo o seu tempo. Igreja, queridos, é para aqueles que querem negar a si mesmo, não é para quem quer se sentir bem. Igreja, queridos, é para aqueles que têm disposição e desejo de servir a Deus e de viver uma vida eterna com Ele. Sabe, queridos, eu vou falar um negócio para você, queridos. Você acha que na igreja eu me sinto bem, queridos? Eu amo a igreja, amo os meus irmãos, né? Mas sentir bem, queridos, a gente sente quando a gente vai para uma pousada 5 estrelas, que você não precisa nem dobrar a cama do seu, nem dobrar o lençol da sua cama. Você não chega lá de manhã, levanta, está lá a mesa cheia de café. Aí o quarto todo bagunçado, você sai, vai para a praia, daqui a pouco você volta, o quarto limpinho, arrumadinho, cheirosinho, e a mesa lá com aquele almoço maravilhoso. É nesse lugar que a gente se sente bem, queridos. Na igreja, queridos, a gente aprende a amar, a gente aprende a negar nós mesmos, a gente aprende a parar de fofocar. Porque o lugarzinho que dá vontade de falar mal dos outros é dentro da igreja. Mas por quê, queridos? Porque aqui nós somos moldados, queridos. Porque um dia nós vamos reinar com Cristo e não é qualquer jeito. E não é qualquer um que vai conseguir, queridos, essa coroa. Porque é essa coroa que vai nos validar, queridos, nesse reino. Só que primeiro, queridos, nós temos que aprender a renunciar a nós mesmos. Eu não sei quanto a você, queridos, mas comigo já aconteceu. Jesus chegou para mim um dia e falou bem assim: você está preparado? Eu falei: preparado para quê, Senhor? Você está preparado? Chegou o momento. Eu falei: preparado para quê, Senhor? Para renunciar a tudo? Eu falei: não, Senhor, eu não estou não. Renunciar a tudo, Senhor. Então quer dizer que minha vida vai ser diferente daqui para frente? Vai. Você está preparado? Não, Senhor, não estou preparado. Mas se é isso que o Senhor quer, pode contar comigo, eu renuncio tudo. Queridos, a gente não renuncia porque está preparado. Tem pessoas que às vezes a pessoa está aqui, sabe que para ser salvo tem que crer e ser batizado. Aí às vezes o irmão fala: e aí, irmão, você vai batizar? Eu não estou preparado. E passa 1 ano, passa 2 anos e nunca vai estar preparado, queridos. Só que para ser salvo, queridos, tem que se batizar. Então, independente que você esteja preparado ou não, você tem que se batizar. Não tem outro jeito. O problema, queridos, é que o inimigo, ele fica tentando implantar mentiras na nossa mente. Sabe? Fica tentando implantar mentiras. Quantos pais cristãos, queridos, no meio do ano, levam seus filhos para festa idólatra, fantasia os seus filhos. Ah, pastor, você está falando de quê? Estou falando sim da festa junina. Festas dedicadas a São João, São Pedro. Quantos crentes, queridos, final do ano levam os seus filhos para sentar no colo do Papai Noel e ainda tira foto. Ah, pastor, não tem problema, um mundo moderno. É, queridos. O inimigo, ele vai cegar a gente. Eu estava vendo um vídeo essa semana, esse vídeo está famoso aí nas redes sociais, de uma reunião de músicos, tinha até uns artistas lá famosos, e teve um cara que falou uma coisa interessante, falou bem assim: não, a gente precisa só ensinar a batida, porque independente do que eles falarem, eles podem até falar o nome Jesus, mas na hora que eles fizerem essa batida, eles vão estar invocando um demônio. Então o inimigo, queridos, coloca uma coisa na sua cabeça: o inimigo, ele é mentiroso, ele vai maquiar tudo, ele vai colocar tudo, não tem problema.
Mas o que vai te salvar, queridos, é a igreja, é ficar do lado do seu irmão, é servir a Deus, é você continuar firme no seu ministério, mesmo querendo sair. E você só vai conseguir servir a Deus com excelência quando você negar a si mesmo, quando você negar as suas vontades e os seus prazeres. Quem será recompensado, pastor? Os que sofreram por causa do nome de Cristo. A palavra de Deus em Lucas 6, 22, 23 diz: felizes são vocês quando forem odiados e os expulsarem e disserem que são maus por causa do Filho do Homem. Quando isso acontecer, alegre-se sim, pulem de alegria, porque haverá uma grande recompensa esperando por você no céu, juntamente com os profetas antigos que foram tratados da mesma maneira. Sabe, queridos, eu tive um momento uma vez na minha vida, em um dos meus trabalhos, que eu sofri uma enorme rejeição, queridos. Eu tinha um costume de chegar na empresa que eu trabalhava, eu tinha o costume de orar. Então eu entrava no almoxerifado da empresa e eu orava, abençoava. E o que acontece, queridos? Aquele costume meu incomodou algumas pessoas. E eu tomei uma advertência e fui proibido de entrar no almoxerifado da empresa. Eu fiquei triste, queridos. Só que o Espírito Santo falou bem assim: calma. Eles não estão fazendo isso com você por causa de você. Eles estão fazendo isso com você por causa de mim. Não fique triste, fique alegre. Passou 2 meses, queridos. Teve uma greve grande na Receita Federal. Bloqueou todas as importações que vinham de fora para o Brasil. Ficou praticamente uns 3 meses. Daqui a pouco o meu diretor chega lá na sala e falou bem assim: Rubens, eu já tentei tudo, mas eu vou te pedir uma coisa, vai lá no estoque orar, porque nós precisamos desses produtos aqui na empresa. Sabe, queridos, não é por causa de você que as pessoas te maltratam, é por causa de Cristo. E se for por causa de Cristo, fica alegre com isso, porque Deus, queridos, Ele logo em seguida Ele vai te honrar. Quem será recompensado, queridos? Os que foram provados no fogo. Pastor, mas nós vamos ter que viver. Vamos, queridos, não tem jeito. Todos nós, filhos de Deus, nós somos provados todos os dias no fogo. Olha o que a palavra de Deus diz em 1 Pedro 1, 6, 7. A palavra de Deus diz assim, portanto, alegrem-se verdadeiramente. Há uma felicidade maravilhosa no futuro. Embora sejam entristecidos durante algum tempo aqui na terra por todo tipo de provação, essas provações apenas põem à prova a fé que vocês têm para verificar se ela é forte e pura ou não. Ela está sendo experimentada como o fogo prova o ouro e o purifica. E a fé que vocês têm é muito mais preciosa para Deus do que o simples ouro. Portanto, se essa fé permanecer firme, isso redundará em muito louvor, glória e honra no dia em que Jesus Cristo for revelado. Nós vamos ter provações, queridos, nós vamos ter tentações, nós vamos, queridos, sentir desejos, e tudo isso, queridos, vai ser bom para nós, se permanecermos firmes. Queridos, todo filho de Deus tem que saber o que quer, queridos. Todo filho de Deus tem que saber o que quer. Tinha 3 jovens, queridos, que foram provados no fogo literalmente. Olha só o que a palavra de Deus diz nesse trechinho aqui em Daniel 3:25. O rei Nabucodonosor falando, mas olhem, gritou o rei Nabucodonosor, eu estou vendo 4 homens desamarrados, andando pelo fogo, eles nem se queimaram com as chamas, além disso, o 4º homem parece ser um filho dos deuses.
Sabe de quem que a palavra de Deus está falando aqui, queridos? De Jesus. É o mesmo Deus que nós servimos, queridos. Por que que Sadraque, queridos, Mesaque e Abednego, mesmo sendo jogado na fornalha, queridos, eles não se queimaram? Porque eles tinham convicções, queridos, no Deus que servia, porque eles aprenderam desde criança, eles estavam numa terra estranha. E de repente, queridos, esse rei dessa terra estranha estipulou uma lei, uma regra, que todos deveriam se prostrar diante daquela imagem. Só que eles aprenderam, queridos, que um dos mandamentos do Senhor é: não farás para ti imagens nem escultura de nada do que está no céu, na terra ou no mar, e nem se ajoelhará diante delas. Queridos, olha só, queridos, algo que eles aprenderam quando era criança, diante de uma situação onde eles iam cometer um pecado grave com o Senhor, eles aceitaram morrer a pecar. Vai ter momentos nas nossas vidas, queridos, que nós vamos passar por essas escolhas. E eu pergunto para você, o que que você vai escolher? Pecar? Porque, queridos, de todo jeito você vai morrer. Então é melhor morrer sem pecar do que pecar. Por isso que é bom, queridos, nós ensinarmos os nossos filhos a lei do Senhor. Por isso que é bom nós instruirmos as nossas crianças nos caminhos do Senhor. Por quê, queridos? Porque um momento a fé deles, assim como a nossa fé, vai ser provada. E eles vão sentir medo, e eles vão sentir desejo. Mas como filhos de Deus, eles vão permanecer firmes, confiar que Deus vai abençoar, que Deus vai livrar, que Deus vai restaurar. Por isso, queridos, que eu conversei com o Ministério Infantil e nós tomamos a decisão dos juniores e os adolescentes começarem a ouvir a palavra de Deus. Porque eles entendem, queridos. Eles sabem o que é certo, o que é errado. Eles sabem que é errado desobedecer, desonrar pai e mãe. E o pecador, ele é terrível, queridos, porque o pecador, ele peca e ele começa a buscar justificativa para os erros dele. Ah, pastor, eu pequei, mas todo mundo peca? Não, todo mundo não peca, não. Você pecou e ponto final, assuma as suas consequências. E isso, queridos, é ser provado pelo fogo. Tem fogo pior do que o desejo de um homem e de uma mulher? Pelo pecado? Você acha que não é ser provado pelo fogo, queridos? O camarada casado recebeu uma cantada de outra mulher na rua? Lógico que é. Só que quando ele tem a consciência de que ele é um servo de Deus, de que ele é sal da terra, ele vai continuar sendo fiel à sua esposa, ele não vai trair. E ele vai vencer aquela provação e vai crescer na presença do Senhor e a sua família vai ser abençoada. Ah, pastor, mas é difícil. É difícil, querido, só que o prejuízo é muito alto. O prejuízo é muito alto, queridos. Deixa eu falar um negócio para você. Um dia, eu vou falar de mim. Um dia, eu vou envelhecer. Eu só não vou envelhecer se Jesus decidir me levar mais novo ou então vir um arrebatamento. Mas um dia eu vou envelhecer. E quem é que vai cuidar de mim? Os meus filhos. Se eu cuidei deles e fui uma bênção na vida deles. Porque se eu não tratei bem os meus filhos, se eu não fui um exemplo, se eu não tratei bem a mãe deles, se eu não cuidei deles, queridos, pode ter certeza de uma coisa, queridos. Eles vão fazer o possível para não cuidar de mim. Pastor, mas é filho, deixa eu te falar, mas existe a lei da semeadura.
Você colhe o que você planta. Se você plantar amor, você vai colher amor. Querido, você pode ter certeza de uma coisa. Eu conheço uma pessoa, queridos, pensa uma pessoa que plantou amor na vida dos filhos, foi minha mãe. Minha mãe, ela plantou amor na vida dos filhos, queridos. O tempo que minha mãe ficou internada no hospital, ela nunca ficou uma noite sozinha. Quando chegou o dia de Deus recolher a minha mãe, queridos, estavam os 5 filhos dela dentro do quarto com ela. E todos nós vimos o momento que ela partiu para a eternidade. Mas por que minha mãe foi abençoada nos últimos dias da vida dela? Porque, queridos, a coisa que a minha mãe mais amou nesse mundo foi os 5 filhos dela. Agora, queridos, hoje em dia, a gente tem os nossos filhos, mas trata de qualquer jeito, maltrata a mãe, abandona os filhos. E depois a gente ainda quer o amor dos filhos? Você só vai ter o amor do seu filho numa condição, se ele for um servo de Deus. Aí ele vai ter a consciência que ele tem que cuidar de você. Mas ele não vai cuidar porque ele te ama, ele vai cuidar porque ele ama a Deus. E eu vou falar um negócio para você, queridos. A coisa mais triste que pode acontecer na vida de um homem é ele chegar no finalzinho dela e ver que fez tudo errado. Sabe, queridos, quem será recompensado? Os vigilantes. Deixa eu falar um negócio para você, queridos. Olha o que a palavra de Deus diz em Lucas 12, 35, 38. Estejam preparados para servir e conserve acesa as suas lamparinas para quando o Senhor voltar da festa de casamento. Assim poderão abrir a porta e deixá-lo entrar no momento em que ele chegar e bater. Felizes os servos que estiverem prontos, esperando a volta dele. Eu lhes afirmo que ele colocará todos à mesa e se vestirá para servi-los. Ele pode vir às 9 horas da noite ou até a meia-noite. Porém, felizes são os servos que o Senhor encontrar prontos. E nós sabemos, queridos, como que nós temos que estar prontos para poder receber o Senhor, com as mãos limpas, com a consciência tranquila e com o coração cheio de amor, fazendo a obra do Senhor, servindo ao Senhor. Ah, pastor, eu não tenho tempo. Queridos, mas vai chegar um dia, queridos, que o tempo que você acha que você não tem, realmente você não vai ter mais, e aí não vai ter como você conseguir fazer aquilo que você quer. Você tem tempo sim, você tem vida. Você conseguiu ainda vir para a igreja andando, sozinho. Ninguém precisou te carregar. Enquanto você tem isso, você ainda tem tempo de buscar o Senhor. Você tem tempo de honrar a Ele. Começa a valorizar aquilo que é importante para você. Valorize a sua família, valorize os seus filhos. Valorize o reino de Deus. A coisa mais bonita, queridos, que eu vejo na igreja, a coisa mais linda, queridos, que me encanta na igreja, sabe o que é? O ministério de louvor. O ministério de louvor, queridos. Muitas pessoas, queridos, querem estar no ministério de louvor, mas não estão preparados para se sacrificar. Porque estar no ministério de louvor não é fácil não, queridos. Está aqui, ó, o Rafa, para ele poder estar aqui tocando, ó, colocando essas notas aqui de forma maravilhosa, ele teve que treinar bastante. Deus usou a avó dele para dar um tecladinho para ele, ela deu um teclado para ele aprendeu, aí ele teve que se comprometer com o ministério, estar aqui no ensaio, mostrar que ele merece estar aqui, que ele merece estar aqui honrando a sua mãe, honrando a sua avó, sendo um bom filho, sendo um bom neto, para aí sim, queridos, ter condições de adorar o Senhor. A dedicação que a Dani tem que ter, queridos. A Dani sai da casa dela, vem, fica aqui na igreja e chega mais cedo no culto. O pessoal do Ministério de Louvor, queridos, começa a chegar até 1 hora antes do culto.
Ah, pastor, eu quero participar do ministério de louvor, mas eu não consigo vir ensaiar, mas eu não consigo chegar mais cedo, mas eu não consigo obedecer a líder. Aqui eu falo para você, queridos, esses meninos, o pessoal que está aqui, queridos, é um pessoal que se dedica. E não é só dedicação de esforço físico, não, é de vida, queridos. É honrar o Senhor através da sua vida, das suas escolhas, das suas decisões. É ser provado e aprovado pelo fogo. Quem será recompensado? Aqui entra um grupo bem bacana, queridos. Aqui pega a gente. Pega todo mundo aqui. Os que administram bem os seus bens recebidos. Pastor, queridos. Para você ser recompensado por Cristo, você tem que entender que tudo aquilo que chega até suas mãos é Deus que está te abençoando e você tem que administrar da melhor forma possível. Tem gente, queridos, que recebe o salário no início do mês, vai lá no shopping e gasta tudo num dia. Aí depois fica o mês todo reclamando que ganha pouco. Olha o que a palavra de Deus diz, em Lucas 19, do 11 ao 27. Jesus estava se aproximando de Jerusalém e contou uma parábola para corrigir a impressão de que o reino de Deus estava para começar logo. Quer dizer, os discípulos achavam que o reino de Deus ia começar logo, que Jesus ia morrer, ia voltar e ia levar todo mundo. Olha o que ele diz, Um homem nobre morava em certa província e foi chamado à distante capital do império para ser coroado rei da sua província. Antes de partir, ele reuniu 10 dos seus servos e deu a cada um deles certa quantia em dinheiro e disse-lhe: faça esse dinheiro render quando eu estiver ausente. Mas o seu povo o odiava e enviaram uma declaração de independência dizendo: não queremos que este homem seja nosso rei. Deixa eu falar um negócio para você, queridos. Jesus ele falava muito em parábola. Por quê, queridos? Para que apenas aqueles que têm sabedoria compreendam. O que Jesus está falando aqui? Ele está falando dos discípulos, ele está falando da igreja dele. Esses 10 homens que ele chamou para administrar é a igreja. Por isso que você foi escolhido por Deus, por isso que a palavra de Deus diz que não somos nós que escolhemos a ele, mas sim ele que nos escolhe. E ele te chamou para um propósito, ele te chamou para colocar algo na sua mão. Pastor, mas e o mundo? Então, o mundo é aqui, queridos, mas o seu povo odiava e enviaram uma declaração de independência dizendo: não queremos que este homem seja o nosso rei. Você vai ver o que vai acontecer com esse grupo de pessoas aqui, queridos. Espera um pouquinho. Ao voltar, ele chamou os homens a quem tinha dado o dinheiro para saber o que havia feito com ele e quais haviam sido o lucro. O primeiro homem veio e disse: Senhor, o seu dinheiro rendeu 10 vezes mais a quantia recebida. Muito bem, exclamou o seu senhor, você é um servo eficiente, foi fiel no pouco que lhe confiei, e como recompensa será governador sobre 10 cidades. O servo seguinte também conseguiu um bom lucro e disse: Senhor, o seu dinheiro rendeu 5 vezes a quantia recebida. Muito bem, disse o seu senhor, você será governador sobre 5 cidades. Mas o terceiro servo disse: Senhor, aqui está o seu dinheiro. Eu o guardei bem seguro, porque fiquei com medo do Senhor, que é um homem severo, tira o que não é seu e colhe o que não plantou. O seu senhor respondeu ao seu servo mau: eu o julgarei pelas suas próprias palavras. Deixa eu falar um negócio para você, queridos. Você sabe o que esse camarada fez? Ele pegou o dom, o talento dele, guardou e foi viver no mundão, porque o pensamento dele era que nem as pessoas do mundo. O Senhor é mau, o Senhor é ruim, nós queremos independência do Senhor. Assim, queridos, é aquela pessoa dentro da igreja a quem Deus chama, confia, dá dom, dá talento, mas gosta do mundo. E depois começa a falar: Deus é ruim, Deus não é bom comigo. Olha só o que a palavra de Deus continua dizendo aqui, Se você sabia que eu sou um homem severo, você viu que Deus falou bem assim, eu julgarei pelas suas próprias palavras, viu?
Deus, queridos, Ele vai nos julgar pelas nossas próprias palavras e atitudes. Por isso que nós temos que tomar cuidado com as decisões que a gente toma nas nossas vidas. Se você sabia que eu sou um homem severo, que tiro o que não é meu e colho o que não plantei, então por que não depositou o dinheiro no banco, para que pelo menos eu recebesse os juros? Assim, pois, voltando-se para os outros que se achavam ali, disse: tome o dinheiro dele e dei ao homem que ganhou 10 vezes mais. Mas, Senhor, disseram, ele já tem 10. E ele respondeu: eu afirmo a vocês, que aquele que tem muito receberá mais ainda, mas aquele que não tem, até o pouco que tem lhe será tirado. E agora, quanto a estes meus inimigos que se revoltaram, tragam todos aqui para que sejam mortos na minha presença. Sabe, queridos, o Senhor, Ele tem compromisso, queridos, com aqueles que administram bem os seus bens. Olha o que a palavra de Deus diz em 2 Coríntios 5, 9 e 10. Assim o nosso alvo é agradá-lo sempre em tudo quanto fazemos, quer estejamos aqui neste corpo ou fora deste corpo, porque todos nós teremos de comparecer diante do tribunal de Cristo para sermos julgados. Cada um de nós receberá o que merece pelas coisas boas ou más que tiver feito neste corpo terreno. Deixa eu falar um negócio para você, queridos. Quem vai ser julgado aqui é a igreja. Quem vai ser julgado aqui é a igreja, queridos. Por quê? Porque o mundo já está condenado, queridos. Você viu aqui no versículo anterior, você viu que nós lemos: e agora, quanto a esses meus inimigos que se revoltaram, tragam todos aqui para que sejam mortos na minha presença. Já foi condenado, queridos. Mas nós somos a igreja, nós somos responsáveis, queridos, em semear o nome de Cristo. Nós somos responsáveis, queridos, em falar do amor de Deus. Nós somos responsáveis em multiplicar tudo aquilo que Deus coloca nas nossas mãos. Eu fico feliz, queridos, quando eu vejo pessoas com histórias maravilhosas dentro da igreja. Ontem mesmo eu estava na casa de uma família abençoada, queridos, e quando eu vejo a história, a foto de casamento deles, eles casaram, eram novinhos, 2 jovens, queridos, não tinham nada, mas eles permaneceram firmes, estão juntos há mais de 50 anos já, e construíram coisas maravilhosas. Hoje, queridos, ele tem condições de pegar um carro zero, colocar a sua esposa para poder ir aonde quiser. Ele tem condições de ir num supermercado, comprar aquilo que ele quiser para a sua família. Por quê, queridos? Porque ele decidiu, juntamente com a sua esposa, administrar de forma correta tudo aquilo que Deus colocou em suas mãos. E ontem eu estava lá, desfrutando dessa bênção. Pastor, eu vim aqui em casa comer uma rabada maravilhosa. Eu falei: mas quem te falou que a melhor parte do boi é a rabada? É a que eu gosto mais. Queridos, isso é bênção de Deus. É aprender a administrar tudo aquilo que Deus coloca nas suas mãos. Eu não estou falando só a nível de ministério não, queridos, porque ministério é o básico, mas é em tudo, é todo o dinheiro que entra na sua mão, é a inteligência que você tem, é os dons que você tem, é a capacidade que você tem, é a influência que você tem na vida das pessoas, na igreja, os seus filhos que Deus te dá. Você tem que aprender a administrar bem os seus filhos, cuidando deles, ensinando eles a serem homens e mulheres de Deus. Porque, queridos, deixa eu falar um negócio para você. É maravilhoso, né? Eu mesmo, queridos, estou encantado com a minha bebê. Eu nunca imaginei que eu ia ter uma filha tão linda, 2 filhas tão lindas, queridos. Essa pequenininha aí, Deus caprichou. Mas, queridos, eu já comecei a treinar ela já, porque eu sei que um dia vai crescer. Um dia vai crescer.
Sabe, queridos? E eu sei, queridos, que eu tenho que administrar bem, eu tenho que ensinar coisas boas, eu tenho que ser exemplo dos meus filhos. Queridos, se necessário for, queridos, eu tenho que ensinar meus filhos a morrer por Cristo. E se necessário for morrer, para me ensinar eles a morrer, eu vou morrer por Cristo, queridos. Eu não posso perder a oportunidade de ensinar os meus filhos a ficar firme na presença do Senhor. Sabe, queridos, as pessoas do mundo não pensam desse jeito não, queridos. Eu lembro de uma cena muito tempo atrás que eu vi num supermercado, queridos, o cara fazendo a compra do mês para a família. Eu percebi porque eu estava na fila, eu não sou enxerido, mas a gente escuta as conversas. Aí você olha no carrinho, queridos, o arroz o mais barato, papel higiênico o mais barato, leite o mais barato, feijão o mais barato, mas a cerveja do desgramado era mais cara. O ser humano, queridos, está cada dia mais perdendo, queridos, a dignidade, a hombridade. Então entenda uma coisa, queridos, só os bons administradores serão recompensados. E você precisa aprender a administrar tudo aquilo que Deus coloca nas suas mãos. Eu lembro uma vez, queridos, que eu fiz uma coisa errada, eu desobedeci a minha mãe. Foi a surra mais deliciosa que eu tomei na minha vida. Minha mãe me bateu tanto, queridos, minha mãe chorava para mim. Eu não tenho um filho mentiroso, eu não tenho um filho rebelde, e pau em mim. E eu louvo a Deus, queridos, porque mesmo no momento que eu fiz coisa errada, minha mãe decidiu me corrigir e não desistiu de mim. Pastor, eu não desisto. Desiste sim. Você desiste do seu filho quando seu filho erra e você não corrige. Você desiste do seu filho quando seu filho está tomando decisões, está indo para o inferno e você não luta por ele, você não corrige ele. Eu fico triste, queridos, quando eu vejo pais que falam bem assim: cansei. Eu já não falo mais nada. Agora que o negócio vai... Não, queridos. Deixa eu falar um negócio para você, queridos. Eu estou com 45 anos de idade. Até hoje, quando eu vejo uma mensagem do meu pai com a voz dele, dá até um arrepio no meu coração. De tanto temor e respeito que eu tenho por ele. Um homem que dedicou a vida dele para me criar, para criar os meus irmãos. Um homem que enquanto eu viver eu vou honrar, queridos. Então aprenda, queridos, a ser um administrador fiel. Administre bem os bens que Deus te dá. Você casou agora, que nem a gente apresentou aqui um casal novo. A gente vê que eles são novinhos, né? Já tem filhos ali, são novinhos. Olha o tanto de coisa que eles ainda têm para construir, né? Eu fico imaginando, foi quando eu casei com a Débora. Quando eu casei com a Débora, eu falei bem assim: Débora, eu te amo, ó. Eu não tenho condições de dar a casa que você tem aqui, seu pai, eu não tenho condições agora, mas eu prometo para você que eu vou lutar para dar o melhor possível para você. Nós vamos lutar junto, nós vamos conquistar. Nós vamos até começar, vamos pagar aluguel, vai ser difícil, mas Deus vai nos abençoar e nós vamos conquistar e nós vamos ter uma vida tranquila e nós vamos desfrutar da nossa vida. Por quê, queridos? Porque a casa que meu sogro tinha era boa demais, queridos. A vida que minha esposa tinha lá era boa demais. Mas eu quero dizer para vocês, vale a pena, viu? Ah, pastor, mas é muito pouco. Administre bem esse pouco que Deus dá. Administre bem, não gaste com coisas erradas, sabe? Paga suas contas, não fica devendo nada para ninguém. Administra bem, nem que um mês fecha certinho. Você vai ver que vai chegar um momento que Deus ele vai se agradar tanto de você, que na hora que você fechar a conta, você vai falar: ó, mas sobrou aqui mais da metade para a gente poder guardar. Mesmo nessa crise que o país está,
porque Deus abençoa e recompensa aqueles que administram de forma fiel. Amém? Quem será recompensado? Eu acho que dá tempo de falar aqui um pouquinho. Eu queria pular essa parte, mas eu vou falar. Os pastores fiéis. Aí você fala, pastor, mas eu não sou pastor. Mas quem sabe um dia você pode ser. Eu também não era, um tempo atrás. A palavra de Deus em 1 Coríntios 4:22 diz: agora a coisa mais importante a respeito de um servo é que ele seja fiel ao seu Senhor. Quem aqui é servo de Deus? Levante a mão. Então essa palavra é para mim e para você. A coisa mais importante para a minha vida e para a sua vida é que sejamos fiel ao Senhor. Em 1 Pedro 5:4 diz: e agora uma palavra a vocês, os líderes da igreja. Eu também sou um líder. Com os meus próprios olhos vi Cristo morrer na cruz. E eu também participei de sua glória e da sua honra eu também participarei da sua glória e da sua honra quando ele voltar. Colegas anciãos, este é o meu apelo a vocês: pastorei um rebanho de Deus. Cuide dele com boa disposição e não de má vontade, não pelo que vocês ganharão com isso, mas pelo desejo de servir ao Senhor. Não sejam tiranos, mas guiem o rebanho com o seu bom exemplo. E quando vier o Supremo Pastor, a recompensa de vocês será uma coroa gloriosa que nunca perde o brilho. Queridos, o Senhor Ele está falando a recompensa aqui que Ele vai dar para os pastores, usando, queridos, a vida de Pedro, porque Pedro, ele esteve com Cristo, ele participou da cruz, ele esteve ali próximo, e ele tinha convicção, queridos, que ele ia participar também da glória de Deus, e ele nos deu um conselho e nos ensinou, queridos, uma forma de pastorear a igreja, dando exemplo. Isso significa vivendo Cristo a cada dia. Com disposição, queridos. Já que você vai servir a Cristo, sirva com disposição. Já que você vai vir na igreja, venha com disposição. Hoje eu estava ali num vizinho, e a gente estava conversando, né? E a vizinha falou bem assim para mim: pastor, mas o culto começa às 5:30, mas eu já vejo o irmão Manuel chegando aqui 4 horas. Aí depois chega o Irineu, aí depois chega outros irmãos, aí depois chega outros irmãos. É isso, queridos, já que vamos servir a Deus, já que vamos na igreja, então vamos fazer com disposição. Vamos chegar aqui, vamos falar: Senhor, fale conosco, vamos tomar um café, vamos conversar com o nosso irmão, vamos ter coragem de perguntar para o nosso irmão: e aí, irmão, você está triste? Está tudo bem com você? Está precisando de alguma coisa? Se estiver precisando de alguma coisa, pode contar comigo. Eu estou aqui para ser bênção na sua vida, eu estou aqui para te ajudar. Agora, queridos, o duro é quando a pessoa vem para a igreja: eu vou chegar atrasado porque eu já não quero saber do problema de ninguém. Pastor, mas eu não sou pastor. Você tem uma família? Você tem um grupo de amigos? Você tem pessoas que gostam de você? Pode ser, queridos, que você seja o único pastor que essa pessoa vai ter oportunidade de ter. Sabe, queridos, eu quero concluir essa palavra, queridos, dizendo para você que só serão recompensados aqueles que permanecerem firmes e se dedicarem com garra à vontade de Deus. Muitas lutas nós enfrentaremos, queridos. Muitas lutas nós enfrentaremos. Mas nós temos que acreditar que com Cristo somos mais do que vencedores. Em Apocalipse capítulo 3, versículo 18, a partir do verso 18 diz: o meu conselho a você é que compre de mim ouro puro,
ouro purificado pelo fogo. Só então você será verdadeiramente rico. E que adquira de mim vestes brancas, limpas e puras para cobrir a sua vergonha e nudez. E compre de mim remédio para curar os seus olhos e devolver-lhe as suas vistas. Eu corrijo e disciplino todo aquele a quem amo. Portanto, abandone as suas indiferenças e se torne um entusiasta das coisas de Deus. Atenção, eu tenho permanecido à porta e estou batendo constantemente. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e farei companhia a ele e ele a mim. E permitirei que cada um que vencer se sente ao meu lado, no meu trono, assim como eu ocupei o meu lugar com o meu Pai em seu trono, quando me tornei vencedor. Que todo aquele que pode ouvir, ouça o que o Espírito está dizendo à igreja. O Senhor, Ele tem batido a porta. O Senhor, Ele tem falado, fique firme. Você tem ministério, fique firme. Você precisa congregar, você precisa estar junto com a chama, você precisa ficar aceso. Fique firme. Sabe, queridos, porque nós estamos vivendo dias difíceis, queridos. E nós, mais do que nunca, queridos, nós precisamos nos firmar na presença de Deus. Para de viver preso no passado, você ainda tem um futuro. Ah, pastor, eu não tenho futuro, eu já sou de idade. Você está respirando ainda. Quanto tempo, queridos, qual a idade de Moisés quando Deus o chamou para libertar o seu povo? Qual a idade de Abraão quando Deus deu a herança para ele, o seu filho Isaque? Enquanto você estiver respirando, enquanto tiver vida, queridos, tem chance de você mudar o seu futuro. A palavra de Deus em Mateus 24, 11 e 13 diz: aparecerão falsos profetas que enganarão a muito. Nós estamos vivendo isso, queridos. E o falso profeta, queridos, para aquele que conhece a Bíblia, sabe que não é aquele que fala besteira. Falso profeta, queridos, é aquele que você percebe na entrelinhas. Sabe? Aquele que fica só alimentando o seu ego, falando que você é o centro de Cristo, que todas as coisas foram criadas por você e para você. Cuidado, queridos, que Deus vai te recompensar. Vai para a igreja lá, queridos, porque o negócio lá é melhor do que aqui, porque aqui você tem luta, você vai ter dificuldade, né? Você se comprometeu com o Senhor, me comprometi, vai ter luta, mas você vai vencer, fica firme, Deus é contigo. Aí a palavra de Deus continua aqui, ó: o pecado aumentará por toda parte. O pecado não está em toda parte, no mundo inteiro? Quantos países, queridos, estão aí aprovando o aborto? Você está vendo aí países e mais países aprovando a lei do aborto. Então o pecado está em toda parte, queridos. Eu não estou falando, só estou falando desse pecado aqui, de matar uma vida, de tirar uma vida. Fora os outros pecados: idolatria, feitiçaria, os pecados sexuais. Está em toda parte, queridos. As pessoas estão cada vez mais sendo amantes de si mesmo. Aí diz assim, ó: e esfriará o amor de muito. Isso aqui já é dentro da igreja. Já é dentro da igreja. O amor está se esfriando. As pessoas cada dia mais falando mal uma das outras. Cada dia mais tendo menos interesse em congregar. Cada dia mais vindo na igreja uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses. Sabe, queridos, eu fico pensando, né? Às vezes eu vou viajar, eu fico morrendo de saudade. Quando eu chego eu não vejo a hora de dar um abraço na irmã Francisca, na irmã Maria Vilela, no Manuel, na Maiara, na irmã Neide, no seu Cláudio, no Luciano. Eu fico com saudade, queridos, eu não aguento ficar fora. Eu não sei como, queridos, que os irmãos aguentam ficar 1 mês sem vir para a igreja. Eu não sei como. Eu não sei como.
Sabe, queridos, o amor que eu sinto aqui é tão grande, queridos, que se um dia a igreja decidir que eu não sou mais o pastor de vocês, eu vou continuar aqui, queridos, porque eu não vou aguentar ficar longe dessas pessoas. Eu não vou aguentar ficar longe. Então, queridos, não deixa o amor esfriar, sabe? Às vezes eu enfrento luta, queridos, dificuldade, mas eu não desisto. Hoje mesmo eu cheguei de manhã, à tarde eu não fiz, né? Porque à tarde você almoçou, mas de manhã não, de manhã eu fiquei preocupado. Eu falei bem assim, nossa, as irmãs, tadinhas, as crianças, né, vão vir para a igreja, às vezes nem tomou café em casa, então vou fazer um todinho aqui para as crianças e para as mulheres. Sabe, queridos, às vezes dia de semana eu chego mais cedo aqui, eu e a Maiara, né, Maiara? E a gente corta os pães, e a gente faz aquele monte de torrada, e a gente coloca aqui. Sabe, queridos? E eu fico triste agora, queridos. Sabe por quê? Porque é algo que a gente faz de tanto coração, queridos, e as pessoas acabam falando mal. Fala mal do todinho, do pão que a gente serve aqui. Isso me dá uma tristeza tão grande no coração, queridos. A gente faz com tanto carinho, com tanto amor. Deixa eu falar um negócio para você. Tudo que é feito na igreja aqui, o pão que tem aqui, a torrada que tem aqui, tudo que é feito aqui na igreja, queridos, é feito com o maior cuidado do mundo, com o maior carinho do mundo, com a maior preocupação do mundo. O almoço que a gente faz aqui, que nem agora nós vamos ter o nosso almoço de ação de graça no nosso aniversário. Queridos, os diáconos fazem isso com tanto carinho, com tanto amor, né? Eles obrigam até o Cleito a colocar a touca quando está na cozinha, né, Cleito? Obriga até a gente, né, Cleito? A irmã Francisco, coloca a touca aí. Por quê, queridos? Porque é isso que gera comunhão para a gente faz isso por amor, porque nós somos um corpo, é um se preocupando com o outro, né? Teve um irmão que chegou para mim e falou, pastor, eu tenho um desejo no coração e eu posso realizar? Eu falei, meu irmão, que desejo? Aí falou, pastor, eu queria tanto chegar na igreja de manhã e dar duas balinhas para cada irmão, eu posso fazer isso? Eu falei, lógico que pode, irmão. Porque é uma forma de eu demonstrar o meu carinho com os meus irmãos. Será que os irmãos não vão pensar mal de mim? Eu falei, irmãos, não se preocupa não, eu acredito que não, mas se tiver um ou outro que pensar mal, não tem problema, faça aquilo que Deus colocar no seu coração. Às vezes Deus colocar no seu coração, pastor, eu vou chegar aqui no segundo culto, porque no de manhã tem café, eu vou chegar mais cedo, vou fazer um chocolate, vou trazer um bolo para agradar os meus irmãos. É isso que nós temos que fazer, queridos. Sabe, é isso que nós temos que fazer. Nós temos que buscar, queridos, agradar um ao outro. Deixa eu falar um negócio para você, quando você agrada seu irmão, você está agradando a Deus. Por exemplo, o Cleito é filho de Deus, né? O Cleito tem um filho, o Guilherme, né, Cleito? Cadê o neném do papai? Olha lá o neném do papai lá. Deixa eu falar um negócio para você, Cleito. Se alguém falar mal do Guilherme para você, você vai ficar feliz? Se você vê alguém maltratando o Guilherme, você vai ficar feliz? Quando você fala mal do seu irmão, querido, você acha que Deus vai ficar feliz? Quando você maltrata o seu irmão, você acha que Deus fica feliz? Se o Cleito, que é homem, né, Cleito, tem as falhas dele assim como eu tenho as minhas, né, Cleito? Você fica triste, não fica? Imagina Deus que é perfeito. Então, queridos, nós temos que entender o seguinte, não é qualquer pessoa que vai para o céu, não é qualquer pessoa que vai ser recompensado com as bênçãos de Deus. E nós temos que procurar, queridos, melhorar cada dia mais. Não deixe o amor esfriar. Ah, pastor, mas a Bíblia diz que o amor de muitos se esfriará. Isso. Por isso que eu falo para você, eu não estou incluído nesse muitos. Eu estou fora desses muitos. Agora, se a Bíblia falasse que o amor de todos iria se esfriar, aí tudo bem. Mas a Bíblia falou que o amor de muitos, você decide se você faz parte desses muitos ou não. E aí depois a palavra aqui, esse versículo 3, ele encerra dizendo, mas aqueles que ficarem firmes até o fim serão salvos. Deixa
Deixa eu falar um negócio para você, queridos. Eu não sou o melhor pastor que existe. A comunidade núclea não é a melhor igreja que existe. Nós não somos as melhores pessoas que existem. Mas Deus está construindo algo no nosso meio. Deus está fazendo algo no nosso meio. Essa semana eu tive um sonho, queridos, que Deus falou muito ao meu coração. Vamos construir juntos. Sabe? Eu prometo para você. Eu não sou o melhor pastor que existe, estou longe de ser. Mas eu luto todos os dias, queridos, e dou todos os dias o melhor que eu posso. Sabe, queridos? Hoje foi um dia atípico, muito difícil para mim poder pregar as duas palavras. Porque Deus, Ele sabe da minha dificuldade, Ele exigiu algo de mim, que ia ser difícil para mim. Mas isso não me tirou aqui desse púlpito, queridos, e nem vai me tirar. Não deixe com que nada te tire da presença de Deus. Abandone o pecado hoje. Abandone o pecado hoje, pelo amor de Deus. Você está causando danos para a sua vida, para a vida dos seus filhos. Se conserte hoje na presença do Senhor. Aproveita que a mesa do Senhor está posta. Se conserte hoje na presença do Senhor. Pastor, é difícil, mas não é impossível. Por quê, pastor? Porque eu lembro quando eu me converti, queridos. Quando eu me converti, eu vim do mundo com 20 anos, todo arrebentado, todo judiado, todo massacrado. Quando eu me converti, queridos, eu bebia, eu fumava. É, pastor, você bebeu e fumou? Bebi e fumei. Com 20 anos de idade eu já bebi e fumava. Só que na hora que eu me converti, queridos, Deus me deu uma consciência tão grande do que é correto, que no dia que eu aceitei Jesus, mesmo sem conhecer a palavra de Deus, eu falei, a partir de hoje, eu não coloco mais bebida, eu não coloco mais cigarro na minha boca. A partir de hoje, eu vou fazer da minha vida uma vida correta. E Deus foi tão generoso comigo, queridos. Eu vou pedir para os diáconos se posicionarem, nós vamos servir a ceia. Às vezes você está nos visitando e fala, pastor, eu não sou batizado, né? Eu não sou da igreja, pastor, eu não vou ceiar. Queridos, deixa eu te falar